Hoje, em Rompendo o Silêncio. Qual o segredo para manter nosso cérebro em forma? Nossos especialistas nos explicam. Já vamos começar! Bem-vindo a mais um programa Rompendo o Silêncio e estamos aqui num novo cenário. Estamos aqui com a Cíntia. Oi, Cíntia, boa tarde. Oi, Sandra, boa tarde. Sim, estamos com um cenário novo hoje, né? Gostou? Gostei, tá bonito. Só tá difícil aqui os microfones. Mas tudo é válido, né? E hoje vamos falar de um tema bem interessante: como manter o cérebro com uma boa forma. Temos conosco também vários especialistas que vai estar aí nos ajudando com esse tema e dando várias dicas. Então fique ligado conosco, veja a nossa primeira matéria já para introduzir esse assunto, e o tema hoje está muito legal, então não percam e não saiam daí, né? Já liga aí para os seus familiares, já manda mensagem para estar ligadinho conosco, porque vai ser muito proveitosa a nossa tarde hoje. E vamos para a primeira matéria. Nosso cérebro é o epicentro de nossa vida e bem-estar. Para mantê-lo em forma, é essencial nutri-lo com desafios cognitivos. Ao envolvê-lo em atividades como quebra-cabeças, leitura e aprendizado constante, estamos fortalecendo conexões neurais e impulsionando nossa agilidade mental. Além disso, não devemos subestimar o impacto de um estilo de vida saudável. Uma dieta equilibrada, rica em nutrientes benéficos, juntamente com uma hidratação adequada, alimenta o cérebro. O sono também desempenha um papel crucial, permitindo a consolidação das informações e a revitalização das funções cerebrais. Outra peça-chave é a prática da gestão do estresse e da mente. A meditação e o relaxamento não só aliviam as tensões diárias, mas também promovem a clareza mental. Envolvendo-se em atividades físicas regulares, como caminhadas, aumenta o fluxo sanguíneo para o cérebro, proporcionando-lhe nutrientes essenciais. Manter nosso cérebro em forma é, portanto, um compromisso com nossa qualidade de vida e bem-estar geral. E para introduzir o nosso tema de hoje, falando sobre o cérebro em forma, né, Sandra, trouxemos aqui através do Zoom a Lívia Ciassi, que ela é neurocientista e também já esteve conosco aqui em outra ocasião. Olá, Lívia, boa tarde. Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui novamente. Obrigada pelo convite. O prazer é nosso estar aqui conosco, ajudando um pouco sobre esse tema, né, abrindo aí a nossa visão e também tirando as nossas dúvidas. E já temos uma primeira pergunta, né, Sandra? Boa tarde. E a primeira pergunta vai: qual é a importância de manter o cérebro em forma para o nosso bem-estar? Essa é uma excelente pergunta e cabe nós refletirmos aqui sobre o que é manter o cérebro em forma. Porque o cérebro não está sozinho, ele não está isolado, ele está fazendo parte de um conjunto que é o corpo como um todo. Nós temos um organismo humano e não um cérebro isolado. E o cérebro ele depende do corpo e o corpo depende do cérebro. É uma coisa só. Então, mantê-lo em forma significa manter um corpo saudável. Não tem como ter um cérebro saudável, um cérebro produtivo, com performance, se o corpo não estiver acompanhando o mesmo ritmo. Então, ter um cérebro em forma significa uma saúde mental com um corpo saudável. Cuidar da alimentação, cuidar da hidratação, do sono, tudo isso faz parte de manter o cérebro em forma. Uhum. E de que maneira os estímulos cognitivos na infância podem influenciar o desenvolvimento cerebral ao longo prazo? Toda a diferença. Na infância, a parte que vai dar sustentação a todo o desenvolvimento do cérebro, ela começa com o suporte emocional que é construído antes ainda da criança aprender linguagens ou aprender a se movimentar completamente. Quando nós nascemos, o acolhimento afetivo da família começa a construir ali os padrões emocionais de como essa criança vai enxergar o mundo. E a partir desses padrões que ela vai construir os raciocínios, ela vai entender como que a sociedade funciona,
a partir da convivência dela com os familiares e com outras pessoas. Nós somos seres sociais, então a gente se constrói com base nisso. Então, na infância, os estímulos mais importantes são a afetividade e o aprendizado mediado pela família e pelas convivências. Então, ela vai ganhando autonomia à medida que ela consegue fazer atividade sozinha, ela interage através da linguagem com a família, ela aprende a linguagem a partir da família no primeiro momento, ela regula a sua emoção e o seu comportamento a partir do feedback das outras pessoas. E é isso que vai sustentar toda uma saúde mental e também intelectual quando ela processa estímulos dali para frente. Então, a infância, os 3 primeiros anos de vida são os mais importantes para construir um cérebro saudável. E os estímulos nessa fase são extremamente importantes, tanto afetivos quanto de experimentação, de exploração. A criança precisa explorar o ambiente, porque é assim que ela aprende, ela precisa de ter um ambiente seguro e sentir a confiança dos pais para isso. E ainda assim, falando sobre isso, os pais eles são orientados, ainda quando a criança está ali no seu desenvolvimento até uns 3 anos, a como agir para ajudá-lo, né, com isso? Sim, tem toda uma... A gente tem muito conhecimento hoje a partir disso, né? A neurociência avançou muito nesse campo e é complicado citar algum ponto, né? São muitos aspectos, mas o principal deles é mostrar para a criança que ela está num ambiente seguro. É acolher os seus pensamentos, ela entender que ali ela pode se expressar, mas isso não quer dizer também dar liberdade total para a criança fazer o que quer. O cérebro dela ainda não tem maturidade nenhuma para tomar decisão ou para regular rotina, nada disso. Ela precisa ter no ambiente familiar segurança, rotina e os limites. Ela aprende a regular o seu comportamento com os limites do ambiente. Então, os pais têm que ser afetivos, acolhedores, ao mesmo tempo serem firmes na rotina. Então, ensinar a criança que à noite é hora de dormir, que vai ter momentos de brincadeira, que vai ter momentos que ela vai parar para comer. Quais são esses momentos? Que eles sejam sempre o mais fixos possível, para a criança ter segurança, saber o que vai acontecer em seguida. Para a criança isso é muito importante, saber o que vai acontecer. Uma rotina desordenada atrapalha bastante o emocional da criança. Ela precisa ter a segurança do que vai acontecer. E, além disso, ser guiada pelo caminho das decisões, ela aprendendo a tomar decisões com a rotina. E nunca ser delegada a isso antes da hora. Isso é um ponto legal. E quais são as atividades mentais para poder manter saudável? Atividades mentais, Sim. Você diz intelectuais, né? Sim. Leitura eu julgo como sendo a principal. O nosso cérebro ele não nasce com a parte de leitura pronta. Ela é totalmente construída a partir da alfabetização. E é a atividade que mais molda os nossos pensamentos. Quando nós transferimos sentimentos para a linguagem, é uma maneira de ter consciência de como a gente se sente e como a gente pensa. Então, a leitura auxilia muito nisso. E em tempos de muita informação, de um excesso de ocupação das pessoas, a leitura para auxiliar a gente ter clareza dos pensamentos é uma ferramenta essencial. Então, se eu puder voltar em uma atividade intelectual imprescindível para a saúde mental, para a saúde do cérebro, é a leitura. E isso independente da idade, né? Independente da idade. A partir da alfabetização. E as crianças vão ter mais gosto pela leitura se no ambiente delas elas virem os pais lendo, virem os familiares se inspirarem nisso. E como o sono afeta a saúde e a agilidade do cérebro? O sono, ele é uma necessidade fisiológica tão forte quanto água, comida, qualquer outro mínimo para a gente se manter vivo. O sono, ele tem um papel metabólico e fisiológico de regulação do corpo. Então, no sono, acontecem fenômenos químicos no cérebro que só acontecem no sono. Que em nenhum momento da vigília, enquanto estamos acordados, esse fenômeno acontece da mesma forma. Que é a limpeza de metabólitos, de restos de processamento neuronal, que acontece ali entre os neurônios, de regulação de hormônios, muitos hormônios só são liberados nesse momento. O efeito deles no corpo, em cima do sistema imunológico, de defesa, também depende do sono.
Então, a gente conhece uma série de efeitos fisiológicos dependentes do sono. E no cérebro, na saúde e no intelectual, a memória é o principal fator que o sono influencia. Sonos de qualidade ruim, ou com menos horas, ou sonos muito agitados, sonos com ciclos interrompidos, né? A pessoa acorda muito, tem sono superficial, ou vira, por exemplo, plantões, quem trabalha virando noite. Esse tipo de interrupção do sono, ele causa uma perda de memória, ele causa uma redução de uma substância que chama BDNF, que é um fator de crescimento dos neurônios. É uma das substâncias químicas que mantém os neurônios vivos e aptos a fazer sinapses. E se o sono é ruim, eu diminuo a quantidade dessa substância no cérebro e eu vou ter menos ação nos neurônios para fazer essas conexões. E há um enxugamento dessas conexões, então há perda de memória, há uma perda de desempenho cognitivo como um todo, sem o sono completo. Esse é só para citar um dos primeiros efeitos. A memória é o principal impactado. Sem contar a disposição, a facilidade de socializar, até a capacidade de interpretar as emoções no rosto das outras pessoas é influenciada pela qualidade de sono. Então, se eu dormir mal, eu tenho menos chance de me conectar de forma saudável com outras pessoas, de entender a emoção delas pelas expressões. Então, muita coisa muda, né? O sono, ele é imprescindível. E ainda assim, falando sobre o sono, tem um limite, uma quantidade de tempo que se deve dormir para manter o cérebro ainda em forma? O sono, a necessidade de sono varia de acordo com a faixa etária. Então, crianças, bebês, dormem mais e dormem mais durante o dia. Já na adolescência, há uma mudança metabólica ali nos hormônios e há um atraso na liberação de melatonina, que é um hormônio lá no núcleo supraquiasmático, que é um lugarzinho lá no meio do cérebro, libera esse hormônio para induzir a sonolência. Na adolescência, pelas mudanças hormonais, essa liberação é atrasada. Então, ele sente o sono mais tarde e acorda mais tarde. Isso é fisiológico. Os adolescentes não são tão preguiçosos assim. Eles acabam sofrendo esse efeito fisiológico. Então, há essa mudança nos horários, mas depois da puberdade, lá na fase adulta, a gente volta a começar a sentir o sono ali quando o sol se põe, que seria o momento mais natural para dormir, mas como a gente tem as luzes artificiais, a gente acaba dormindo mais tarde. Mas o ideal é que entre a adolescência e o adulto, a gente durma de 7 a 8 horas, em média, né, na população. Algumas pessoas se sentem descansadas com menos de 7 horas, 6 até 5 horas e pouco, mas é raro, tá? Não é uma maioria da população. Pessoas que conseguem ter ciclos de sono tão bons que descansam mais rápido. Há variações, mas a média da população precisa, sim, de 7 a 8 horas de sono. Nos idosos, a necessidade cai um pouquinho. Então, ele pode dormir um pouco menos. E, com o envelhecimento, ele tende a dormir menos pela diferença também de liberação desse mesmo hormônio lá da adolescência, a melatonina, que na faixa idosa também tende a mudar um pouco o seu esquema de liberação. Então, em cada fase da vida, o sono vai ter um ritmo, um momento, mas em todas elas, dormir vai ser essencial. E na parte assim de meditar e relaxamento, isso também é uma manutenção? Sim, sim. O relaxamento eu penso mais no nível de descanso, né, do lazer. Então, fora as ocupações de trabalho, de estudos, é necessário que a gente tenha tempos de ócio mesmo, tempos à toa, tempos para relaxar, para descansar, para fazer algo que goste, né, no lazer. Isso faz muito bem para o nosso ritmo, traz a atenção para o propósito de vida, por que a gente está aqui, né, momentos prazerosos em família. Isso é tudo muito benéfico para a saúde do cérebro. E em termos de meditação, a meditação é uma prática muito rica, principalmente pelo fato de trazer a atenção para o momento presente. É o que muitas pessoas chamam de atenção plena. Nós, na vida moderna, tendemos a pensar muito no futuro, muito no passado e pouco no que estamos vivendo agora. E a meditação seria uma pausa nisso, nessa ansiedade pelo futuro ou no processamento do que aconteceu, e trazer a atenção para o presente. Isso é muito bom porque diminui um pouco
a liberação de hormônios de estresse, reduz essa ansiedade pelo futuro, que pode aumentar a chance de uma depressão ou de alguma outra patologia mental. Então, pensar no hoje, trazer as minhas sensações para hoje, entender os meus sentimentos, entender as minhas emoções, me observar, é o que a gente chama de metacognição, né? O pensar sobre o como eu penso. E a meditação é uma prática que permite tudo isso. É muito bem-vinda. E mesmo que você não seja muito adepto à meditação tradicional, qualquer outra prática que traga sua atenção para agora, para o momento presente, para entender as suas emoções, seus sentimentos, ela vai ser muito boa. Lívia, gostaríamos de te agradecer por a sua participação hoje. Realmente foi excelente informações assim que passou para a gente. Tenho certeza que o pessoal em casa está gostando muito desse tema. E estamos aqui para lhe receber em uma outra ocasião novamente. Claro, eu agradeço muito. Um beijo para todos Beijo. que estão Obrigada. ouvindo, assistindo. E uma ótima tarde. Sucesso, um abraço. E agora a gente vai numa matéria e já voltamos. Nossa jornada para manter o cérebro em forma é um investimento contínuo em nosso próprio potencial. Além de desafios cognitivos e um estilo de vida saudável, a busca por conexões sociais também é essencial. O compartilhamento de experiências e ideias com outras pessoas estimula o cérebro, promovendo o aprendizado constante. A curiosidade é uma aliada poderosa nesse processo. Ao permanecermos curiosos, estamos constantemente explorando novos tópicos e horizontes. Isso não apenas mantém nosso cérebro ativo, mas também enriquece nossa perspectiva do mundo. Através da exploração de hobbies e interesses variados, mantemos a chama da curiosidade acesa. Em resumo, a jornada de manter o cérebro em forma é um compromisso multifacetado. Desafios cognitivos, um estilo de vida saudável, conexões sociais e a curiosidade são os pilares que nos sustentam nessa busca. Cuidar do nosso cérebro é, em última análise, cuidar da nossa capacidade de aprendizado, crescimento e apreciação da vida. Falando, sobre esse tema de hoje, como manter o cérebro em forma, temos conosco também, através do Zoom, a Fabiana Dias Soares, que ela é psicóloga clínica e neurocientista. Boa tarde, Fabiana. Boa tarde a todos e eu agradeço o convite. Nós que agradecemos, é um prazer tê-la conosco hoje. Já temos uma pergunta. Como a prática de atividades físicas ajuda para a saúde do cérebro? Bem, nós não podemos deixar de falar que nós temos uma herança, dos nossos primórdios, ou seja, a atividade física, ela já nos acompanha na nossa genética, ou seja, nós temos uma predisposição e o nosso cérebro, ele entende que a atividade não só física, mas aeróbica também, ela é importante, não só para o corpo, mas também, para a mente. Nós temos na nossa literatura, um médico que ele é da Grécia, é da Roma, chamado Hipócrates, e ele trazia para os seus pacientes, como um processo regulador de atividade física e atividade mental, exercícios, tanto aeróbico quanto atividades como musculação, dentre outros. E ele falava sobre a importância desses principais benefícios, como a contração dos músculos, o estímulo da produção de substâncias como a citocina, que é um excretor, favorecendo ali a célula, fazendo com que essa célula tenha um funcionamento cerebral de forma positiva, ou seja, criando novos circuitos neurais, que nós chamamos hoje de neuroplasticidade. E não só a citocina, nós também temos a liberação da dopamina, da serotonina, da noradrenalina. Enquanto você está realizando essas atividades,
né? Você está nos exercícios, você tem a possibilidade de regular o seu sono, você tem, né, a melhora no humor, você tem, além do prazer, a interação social, ou seja, você tem a possibilidade de ter muito mais benefícios quando você está nessa execução de atividade. Então, essa modulação de neurotransmissor que o cérebro faz, ele entra aí como esse mensageiro. Então, você tem melhora no teu apetite, você tem uma motivação, além, né, da atenção, que é algo importante para o nosso organismo, além, né, do foco. E, Fabiana, por que a busca por conexões sociais é crucial para manter o cérebro ativo? Bem, a Lívia, né, a doutora Lívia, ela falou um pouco sobre a questão da interação social na infância, a importância, né, disso. Nós somos seres sociáveis e a nossa condição humana, ela é definida por cultura. A gente não se desenvolve sozinho, isoladamente. Nós precisamos, né, dessas conexões. E essas interações, elas permitem com que o nosso cérebro ele se desenvolva plenamente. Portanto, é importante estabelecer essas conexões, relações de amizade, companheirismo, não apenas para manter a saúde, né, emocional e do cérebro, mas também, né, como um ativo possível dentro de uma longevidade, né? Nós temos aí, dentro dessa conexão, a possibilidade de diminuir doenças como o Alzheimer, a demência. Então, as conexões sociais, elas são importantíssimas, além, né, de trazer todo esse contexto, como a doutora Lívia falou, né, dessas interações sociais. Além dessas interações, nós precisamos entender que é importante para o nosso processo de evolução, ou seja, nós evoluímos através das conexões. Então, isso inicia-se desde a infância. Então, por isso que essas conexões sociais, elas são tão importantes para a maturidade do cérebro e para que a gente também tenha longevidade. Então, o isolamento, né, como tivemos aí há uns tantos de tempo, né, uns 2 anos, o Covid, isso teve, né, um agravamento também nessa boa forma do cérebro? Sim, as interações sociais, elas trazem para a gente uma premissa, né, de que quando você está conectado com outro ser, você tem a possibilidade de aprender, você tem a possibilidade, né, de estimular a tua criatividade. A doutora Lívia falou muito sobre, né, o BDNF. Quando o cérebro ele capta informações através de conexões com outras pessoas, nós conseguimos se manter em grupo, ou seja, nós temos mais longevidade. Isso significa que se a pessoa entra num processo de solidão, ela tende a entrar num processo de humor deprimido, ela pode sim desenvolver uma depressão, ela tem condições também, né, de diminuir essas conexões neurais e com isso, né, ela pode futuramente desenvolver um Alzheimer, uma demência. Então, a solidão, ela precisamente mata mais do que o cigarro. Então, as conexões, para nós, seres humanos, é importantíssimo. Então, fortalecer a amizade, o relacionamento, o companheirismo, faz com que a gente possa, né, faz com que nós possamos, dentro desse processo, conseguir seguir as nossas rotinas, conseguir entender, né, que a gente pode ir um pouco mais longe. Então, a formação dentro desse contexto, né, social é extremamente importante. Por isso que muitas pessoas, né, adoeceram nesse momento aí de isolamento social, justamente por conta, né, da solidão. E também, a próxima pergunta, desculpa, como a exploração de novos tópicos também ajuda? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Como a exploração, né,
de novos tópicos e horizontes mantêm o cérebro ativos. Sim. Quando nós falamos sobre, explorar novos tópicos ou horizontes, nós estamos falando também dessas interações. Então, o que a gente precisa entender, como seres, a doutora Lívia trouxe a questão da memória, que é importante, o processo de aprendizagem. Então, o que a gente precisa entender sobre esse processo de horizonte? Nós, quando conectamos, quando aprendemos algo novo, nós temos possibilidades de evoluir e, dentro desse processo cognitivo, eliminar memórias que muitas vezes trazem para a gente prejuízos. Então, por isso que a formação dessas memórias, a formação de novas conexões, novos horizontes, faz com que a gente tenha essa percepção de que, quanto mais eu observo o meu comportamento diante daquilo que é me apresentado como estímulo, quando eu entendo essas conexões, o horizonte que eu estou buscando, a partir desta premissa, eu entendo que isso para o cérebro vai ser benéfico. Então, ou seja, mais liberação de dopamina, mais liberação de serotonina, noradrenalina. Então, é importante entender que tipo de horizonte eu estou buscando para que eu entenda dentro desse processo que o meu cérebro ele vai conseguir trazer esses benefícios. Então, um horizonte, mas que tipo de horizonte eu quero buscar? Quais são as conexões, quais são os estímulos que eu estou indo atrás? Então, a partir disso, eu consigo formar novas memórias e, a partir destas novas memórias, eu entendo, sim, que isso pode ser benéfico, e pode trazer grandes benefícios ao meu cérebro. Uhum. E a repetição e a rotina afetam a forma do nosso cérebro processar informações? Existem duas situações, A repetição de rotina, como um padrão de comportamento que você adotou, que ela pode ser uma repetição negativa, como pode ser uma repetição positiva. Então, o nosso comportamento, ele influencia sobre esse processo de repetição. Então, se eu estou repetindo padrões de comportamento aos quais isso pode trazer uma limitação, pode me levar a ter comportamentos punitivos, a repetição ela se torna negativa. Agora, como falamos no início sobre a atividade física, se eu entro numa repetição, o meu cérebro ele cria essas novas conexões, a partir destas conexões, eu tenho a possibilidade de ter um novo hábito. Então, a repetição ela é importante, ela é produtiva e positiva a partir do momento que eu consigo entender esse contexto, Qual é o meu padrão de comportamento, como eu me vejo dentro desse processo, de repetição. Então, se eu vou para uma atividade física, essa atividade física se torna um hábito, é uma repetição positiva. Agora, se eu tenho uma repetição de comportamento, exemplo, assistindo série, fazendo coisas aos quais eu, dentro desse meu processo, tenho um prazer, mas um prazer imediato, isso será negativo. Então, a repetição, ela está ali ligada ao meu comportamento e à forma como eu estou enxergando os estímulos que eu estou recebendo. Entendemos. E queremos agradecer pela sua participação hoje aqui, Fabiana, ajudou muito. Eu estou segura que as pessoas que estão assistindo, foi dicas muito boas, muita informação boa para poder ajudar elas. Queremos te agradecer e convidar para um próximo programa. Eu que agradeço, tenha uma boa tarde. Também. Boa tarde. E para finalizar aqui o nosso tema de hoje, trouxemos também através do Zoom, ela que é neurocientista, Tamires Ledo, para nos ajudar ainda um pouco mais com esse tema. Olá, Tamires, boa tarde. Olá, boa tarde, obrigada pelo convite mais uma vez. O prazer é nosso tê-la novamente aqui no nosso programa Rompendo o Silêncio, é sempre bem-vinda. Boa tarde, e estou com a primeira pergunta. Por que é importante encontrar um equilíbrio entre a rotina e novidades para manter a saúde do cérebro? A rotina ou a repetição de comportamentos faz com que a gente crie conexões neurais, E conforme a gente vai repetindo esses comportamentos, essa rotina, a gente vai fortalecendo essas conexões
e isso passa a se tornar um hábito, passa a se tornar algo automático, né, na nossa vida. Então, a rotina é muito importante para criarmos esses hábitos mais automáticos. Já a novidade, né, também é importante porque nós temos algo chamado neuroplasticidade cerebral, que é a capacidade do nosso cérebro de se remodular. Nós podemos ficar mais inteligentes, desenvolver novas habilidades, mas para que isso aconteça, para que essa neuroplasticidade seja ativa, o cérebro precisa estar aquecido. E ele só é aquecido e fica com essa neuroplasticidade quando tem novidade, quando a gente está estudando algo novo, está lendo algo novo, está, né, se desafiando a novidades. Então, é muito importante, né, a rotina, então, desenvolver hábitos saudáveis e criar essas conexões, repetir esses hábitos, como também acrescentar novos hábitos, né? Porque se a gente fica também só na rotina, o cérebro ele fica enrijecido, então a gente perde momentaneamente essa capacidade da neuroplasticidade. E tem alguma maneira de saber se o nosso cérebro não está saudável? Tem alguns sintomas físicos, né, como alteração constante de humor, distúrbios de sono, mas uma das formas mais práticas da gente observar se o nosso cérebro não está saudável é parar um pouquinho e dar uma boa olhada na nossa vida, nas nossas finanças, nos nossos relacionamentos, como a gente trata as pessoas, como a gente sente que as pessoas estão nos tratando, né, como está a nossa vida como um todo. Porque um cérebro saudável é equivalente a uma vida saudável em todos os pilares, nas finanças, nos relacionamentos, né? Enfim, em todos os pilares mesmo. Quando o nosso cérebro está saudável, a gente passa a viver uma vida extraordinária. Então, a primeira coisa que a gente pode usar para identificar se o nosso cérebro não está tão saudável é dar uma olhada, né, à nossa volta, na nossa vida. Uhum. E Tamires, hoje em dia é bem comum as telas, né, para todo ser humano, praticamente. Uhum. E quais são os prejuízos para o nosso cérebro, essas telas em excesso? Tem alguns prejuízos, né? Por exemplo, a diminuição de atividade física, que uma pessoa que fica muito tempo ali nas telas acaba deixando de praticar atividades físicas, e isso pode levar à obesidade, como outras doenças também. O vício em dopamina, então existem alguns tipos de jogos e redes sociais que faz a gente liberar muita dopamina, e quando isso é liberado em excesso, cria-se esse vício, e cada vez é preciso de mais tempo ali na tela para que a gente sinta as mesmas sensações, né? Então antes a pessoa via 2, 3 vezes por dia, agora ela tem que ver 15, 20, 30 vezes por dia ali o celular para ter as mesmas sensações, para liberar a mesma quantidade de dopamina, né? E isso também pode causar prejuízos em diversas áreas, né? Como eu disse, a pessoa às vezes acaba deixando de treinar, aí acha que não tem tempo para praticar exercícios físicos, mas se a gente vai fazer uma análise da vida da pessoa, ela está passando horas ali na rede social, às vezes vagando, né? Sem destino. É legal as redes sociais, é importante também alguns canais que a gente siga, que é para a gente se desenvolver, para a gente aprender, mas eu sempre falo, né, para os meus alunos, é muito importante a gente colocar limites, horários para entrar nas redes, antes de dormir não mexer no celular, então deixar o celular longe da cama, e antes de dormir fazer uma meditação ou uma técnica de respiração, de silêncio, e então dormir. Ao acordar também, evitar pular da cama e sair correndo para mexer no celular, nas mídias. Mas tem que destravar o despertador. Tudo bem, destrava e volta, respira, relaxa, antes de entrar nas redes ou checar e-mail, né? Essas pequenas dicas já dão uma grande diferença, né, na saúde do nosso cérebro. E excelentes dicas, né? Eu tenho certeza que volta e meia todas nós nos pegamos fazendo algo errado aí que prejudica, né? Fazendo rotinamente, né? Continuamente, assim. E tem uma segunda pergunta que seria: quais são os riscos associados à exposição a substância como álcool e drogas com relação à saúde cerebral? Tem alguns estudos sendo desenvolvidos na Amen Clinics,
que é pelo Dr. Joe Dispenza, um neurocientista, alguns médicos também, que se chama SPECT, Single Photo Computed Tomography, ou tomografia computadorizada por fóton único. É um tipo de medicina nuclear que analisa o cérebro, né? Analisa o nosso cérebro. E nesses estudos, eles têm identificado que o álcool não é um alimento saudável e, com frequência, tem alterado, né? Tem causado grandes alterações, né, no nosso cérebro, no órgão. Então, o nosso cérebro, ele passa a ficar com uma aparência inchada e tóxica, né? Eles identificaram nesses estudos, né, que eles estão desenvolvendo, que o cérebro fica com uma aparência inchada e tóxica quando há essa frequência no consumo de álcool ou alguma substância tóxica, né? Totalmente Uau, prejudicial, né? sim. E quais são os benefícios de manter o cérebro ativo mesmo em idades avançadas? Como nós temos essa plasticidade cerebral, esse poder, né? Todos nós, a qualquer momento, podemos remodelar o nosso cérebro, né? Como eu disse, nos tornarmos mais inteligentes, desenvolver habilidades, independente da idade, porque literalmente o nosso cérebro ele pode rejuvenescer, né? Porque ele é como se fosse um plástico mesmo, quando a gente aquece ele. Então vai estudar, vai fazer atividades novas, a gente começa a aquecer o nosso cérebro e ele vai ativando essa neuroplasticidade, com isso ele vai rejuvenescendo, né? Então, a nossa saúde mental, a saúde do nosso cérebro, ela está mais ligada com as nossas decisões, com os nossos hábitos, com os nossos comportamentos, do que com o tempo. Porque a gente falou um pouquinho sobre atividades, a gente falou sobre ler, deu essas dicas, não? Tem também assim, alguma vitamina, alguma coisa assim, que as pessoas podem tomar que ajuda? Olha, hoje, assim, o que eu faço, né? Então, eu sempre ensino, eu vou ensinando às pessoas aquilo que eu aplico na minha vida, né? Que é o que eu acredito e vivencio. E vou experienciando, então eu passo à frente, né? Então, eu faço acompanhamento com médicos, né? Então, nutricionista, endocrinologista, e eles vão ajustando as minhas alimentações. Então, a quantidade de legumes, de verduras, e assim, não tem nada de uma suplementação muito além, né? Mas existe, às vezes, quantidades que eu não sou da área e eu, né, não sabia. E a partir do momento que eu fiz esses ajustes, eu percebi uma melhora significativa no meu desenvolvimento, nos estudos, no trabalho, né? E percebo isso na vida dos meus alunos também, que é o que? A alimentação, então consumir a quantidade de nutrientes que o nosso cérebro precisa, que o nosso organismo precisa para funcionar da melhor forma, né? Então, frutas, legumes, água, né? Então, beber muita água. Existem, então, algumas práticas, né, que vão fazendo o nosso cérebro se tornar mais saudável, que vai ajudando em tudo isso. Atividades físicas, aquilo que todos nós já sabemos, mas em algum momento a gente sempre, né, tenta travar ali, mas não, vamos continuar. E você falou sobre essa parte de rejuvenescer, né, o cérebro. Então, dá para se fazer isso. E é o exemplo que a gente tem, volta e meia aparece idosos se formando, né, academicamente. Então, porque ali começou a exercitar e sim, eles conseguiram, né, manter esse cérebro rejuvenescido. Exatamente. E foi uma das coisas que fez eu me apaixonar, né, pelas neurociências, dedicar a minha vida nesses estudos, né, de ver esse poder lindo que a gente tem. E não importa se a pessoa já intoxicou o cérebro, teve comportamentos negativos durante anos, não tem nenhum problema nisso. A partir do momento que ela decide, né, e passa então a se comportar de forma diferente, né, ela vai, através dessa neuroplasticidade que nós temos, ela vai rejuvenescendo o cérebro dela, criando novas conexões neurais e se tornando um novo ser, né? Se tornando uma nova pessoa, com novos comportamentos e também com novos resultados na vida, independente da idade. Como você disse, né, que nós vemos hoje em dia idosos que estão se formando, estão
né, fazendo atividades e que muitas vezes atividades que pessoas mais jovens não estão conseguindo fazer. Então, repito, a saúde do nosso cérebro, o desenvolvimento da nossa inteligência, das nossas habilidades, não tem nada a ver com o tempo, tem a ver com as nossas decisões, com os nossos comportamentos. Muito bem colocado mesmo, né? Tem a ver com as nossas decisões. E gostaríamos de te agradecer, né, por estar aqui conosco hoje e nos ajudar aí a desenvolver esse tema. Muito obrigada pela sua participação, Tamires. Eu que agradeço, obrigada. Nada, um abraço. E agora, Sandra, vamos para o nosso testemunho. Testemunha. Vamos assistir o nosso testemunho e já voltamos. Eu sou policial militar aqui no estado do Rio de Janeiro há 17 anos. E eu venho de uma família onde na minha infância eu me recordo de muitas brigas entre os meus pais. Havia muita traição no meu lar. Quando, por volta de 18 para 19 anos, eu, muito dedicado aos estudos, eu passei no concurso da Polícia Militar, também fazendo novas amizades, me envolvendo com mulheres, com pessoas, todos os dias praticamente, não era o final de semana. Todos os dias eu ia para uma boate, para um bar, para um pagode, para um samba, o que fosse. Somado a tudo isso, tem as peculiaridades da profissão, porque a gente vê o militar, a gente vê o policial e muitas pessoas, né, não conhecem que por trás daquela farda existe um homem que também precisa de cuidados. E eu mergulhado naquela vida que eu vinha levando, eu fui me afundando cada vez mais. E logo no começo já apareciam sintomas de depressão, que me levou a me envolver também cada vez mais com os vícios. E eu me lembro que, por volta aí de 21, 22 anos de idade, eu sofri um sequestro. Eu fui emboscado por alguns homens que me colocaram num carro e me levaram para me matar. E ali, enquanto eles discutiam o que fariam comigo, se me matavam ou não matavam, lembro que um deles se aproximou e mordeu a minha orelha, arrancou metade da minha orelha. Em uma outra ocasião, eu defendendo a sociedade, eu me envolvi numa troca de tiros. Houveram muitas pessoas baleadas, inclusive eu. Eu levei um tiro na barriga e eu me afastando daqueles homens que disparavam contra mim. Eu me afastei, sangrava muito, eu busquei abrigo e eu me lembro que eu encostei em um poste para me sentar e aguardar o socorro, aguardar o apoio. E eu encostei as minhas costas no poste, deixei o corpo descer, só que o chão não chegava nunca. Uma experiência horrível, uma sensação de morte, porque eu fui perdendo os sentidos, o meu ouvido com forte zumbido, a visão foi escurecendo e o chão não chegava. E eu comecei a ouvir gargalhadas e eu me lembro de ter ouvido uma voz dizendo: não faz força não, porque eu já tô te esperando há muito tempo. E foi o maior desespero que eu já tive na minha vida. No último momento de lucidez, eu comecei a chamar por Jesus. Naquele mesmo instante, não foi um tempo depois, foi na mesma hora, a minha visão voltou ao normal, o zumbido cessou. E quando eu vi, já tinha uma viatura na minha frente para me socorrer. Os policiais me carregaram, me reconheceram. A partir daí, eu me tornei uma pessoa cada vez mais violenta. No quartel aonde eu sirvo, as pessoas me colocaram o apelido de Diabo, porque meu nome é Tiago Santos, no quartel também é. E as pessoas me chamavam de Diabo Santos, porque aonde eu estava havia um problema. E eu fui me aprofundando cada vez mais nos vícios, eu me tornei dependente químico, ao ponto de que o meu comandante, sem saber o que fazer comigo, ele me internou numa clínica psiquiátrica e ali os psicólogos, os psiquiatras, eles nos confrontam situações até mesmo humilhantes para que a pessoa ela possa, a partir dali, de fato, querer mudar. Eu saí da clínica e durante um período eu até me mantive, vamos dizer assim, mais calmo, mais pacato, afastado das amizades, afastado dos locais, das pessoas. E aí, essa tristeza que foi me consumindo, chegou a um ponto que um dia eu sentei na beira da minha cama, eu coloquei a minha arma na cabeça, experimentei no queixo, experimentei na nuca, tentando localizar qual seria a parte
mais eficaz para que eu fizesse um disparo na minha cabeça, para que não houvesse a possibilidade de eu ficar vivo e ser hospitalizado. E eu pedi a Deus uma última chance. Falei, Jesus, me dá uma última oportunidade. Eu dei um pulo daquela cama, eu tomei um banho, vesti a primeira peça de roupa que eu achei, eu corri para a igreja, participei de uma reunião. Eu já voltei para casa animado. E ali eu vi esperança, eu vi que tinha jeito para mim sim, ao contrário do que eu achava, ao contrário do que as pessoas achavam. Ninguém acreditava em mim, mas Deus ele acreditou em mim, o pastor, os obreiros, eles acreditaram em mim. Eu tive de fato uma segunda chance e pouco a pouco Deus ele foi me limpando. Hoje eu tenho um bom testemunho da minha mãe, eu tenho um bom testemunho da minha família, dos meus colegas de trabalho. Poxa, tudo isso é graças à presença de Deus, tudo isso é graças à presença do Senhor Jesus na minha vida. Hoje eu sirvo a Deus junto com a minha esposa. Nós podemos ali ajudar colegas que ainda estão sofrendo os mesmos tipos de problemas que lá atrás eu sofria. Que aquela depressão, aquele vazio, aquela tristeza, a única forma de preencher isso é através do Senhor Jesus, através do Espírito Santo. Muito forte esse testemunho, né, Sandra? É mesmo. O Senhor Jesus, ele ali é o único para preencher tudo que falta, né? E tudo que faltava neste Senhor, ele preencheu. Então, de repente, você é uma pessoa que está aí com esse vazio, né? Está com a vida destruída e não sabe mais o que fazer, já chegou ao fundo do poço, já recorreu a vários lugares, a várias pessoas, né? E ainda continua nesse estado de solidão, né, nesse vazio dentro de si e nada consegue preencher. Mas como vimos no testemunho, só o Senhor Jesus. Ele pode fazer isso, né? E como ele veio na igreja, ele fez a oração, ele pedia a Deus essa ajuda. Então, é esse momento agora, a gente vai entrar no momento de oração e a gente também vai pedir a Deus para poder ajudar você. Então, se você tiver a possibilidade, pode fechar os olhos, que agora é o momento de oração. Entramos agora diante da Tua presença, meu Pai, e estamos unidos agora com todas essas pessoas, Senhor Jesus, que estão assistindo esse programa, que têm assistido semana em semana, meu Deus, e têm visto as transformações de vida, têm visto os testemunhos que têm passado, testemunhos de cura, de libertação, testemunhos de pessoas, meu Deus, a família sendo transformada, e essas pessoas querem essa transformação, elas querem essa mudança de vida. Talvez você agora, nesse momento, está pensando em se matar, está com depressão, mas pensa agora nessa oração. Essa oração agora entra na sua casa e Deus começa a operar na sua vida. Deus começa a tirar tudo isso que está ao seu derredor, toda essa depressão, toda essa tristeza, angústia que você está sentindo agora, está sendo arrancado por Deus, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, passa agora sobre a família dessa pessoa, sobre essa pessoa agora e dá força, dá paz a ela. Eu determino a bênção de cada um que está assistindo esse programa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Estou segura que através dessa oração, nesse momento, você recebeu a paz, a tranquilidade que Deus está aí ao seu lado e Deus escutou a sua oração. Mas a gente não quer que só simplesmente você receba a sua oração. Por isso, como toda semana a gente deixa o convite, porque aqui na igreja a gente tem pastores, esposas, pessoas para poder ajudar você através da oração, não é, Cíntia? Isso mesmo. Estamos aqui, né, com as portas abertas, o convite está novamente sendo feito para você que está passando por uma situação difícil, que recebeu essa oração e viu o poder de Deus através dessa oração na sua vida. Deus, ele tem muito mais para lhe dar, mas você tem que dar um passo até ele, né? Não basta estar em casa de braços cruzados só esperando a oração. Porque como os testemunhas todos falaram, não, que chegaram até a igreja, receberam um convite como você está recebendo agora e chegaram até a igreja e tiveram essa oportunidade e hoje tem essa vida transformada. E Deus está oferecendo isso. E a gente está aqui no 2420 Duffin Street,
uma quadra da Eglinton. A gente tem serviços todos os dias, mas aí vai aparecer o número de telefone daqui da igreja, você pode ligar para poder também receber mais informação. Isso mesmo. Então, pode entrar em contato conosco qualquer horário do dia, a igreja é aberta, né, Sandra? Isso. De manhã até tarde da noite, então, independente do que esteja tendo reunião ou não, vai ter sempre aqui uma pessoa disposta e de Deus para lhe ajudar. Isso mesmo. Esperamos por você e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Bye. Meu nome é Eva, tenho 30 anos. Minha ferida deu início desencadeando depressão e ansiedade. Tudo começou durante o meu trabalho. Eu tinha acabado de ser promovida, então eu tinha novas responsabilidades e uma carga horária maior. Então, eu acabei ficando preocupada se eu conseguiria dar conta ou não. E com isso comecei a ter pensamentos de dúvida, de medo e comecei a ter crises de ansiedade. Elas vinham ou com um pensamento negativo ou elas vinham do nada. Às vezes eu estava bem no ambiente e de repente eu começava a passar mal, com falta de ar, com tremedeira, com uma sensação de que tinha alguém apertando o meu coração e eu comecei a ficar desesperada. Nisso, eu fui procurar ajuda médica, comecei a fazer um tratamento e só que foi piorando a minha situação, não teve uma melhora. Das crises de ansiedade, eu comecei a ter uma depressão muito profunda. Fiz troca de medicamento várias vezes para ver se melhorava a minha situação, só que piorava, ao ponto de eu perder o meu emprego e ficar de cama vários dias seguidos. Não tinha força para comer, para tomar banho, nem para pentear o meu cabelo. As necessidades básicas eu não tinha força para fazer. Com isso, eu comecei, todas as vezes que eu tinha os surtos de ansiedade, que vinham seguidos de um pensamento muito triste, pensamentos de dúvidas, pensamentos de acusação, pensamentos dizendo que eu não valia nada, que eu não merecia estar no relacionamento que eu estava, que eu não merecia ter uma família. Eu comecei a piorar mais ainda. Foi aí que eu tentei, em um desses surtos, contra a minha própria vida 2 vezes. Porque cheguei a um ponto em que os medicamentos não faziam mais efeito. Então eu pensava assim, como que eu vou conseguir ter paz? Porque para eu conseguir ter paz e ficar bem comigo mesma, era só a base de medicamento, eu ficava dopada. Às vezes eu nem lembrava do que acontecia no dia anterior de tanto medicamento que eu tomava para me sentir bem. Paz eu só conseguia ter à base de ansiolíticos. Sem esses remédios eu não conseguia dormir, eu não conseguia ficar bem. Então quando eu percebi que eles não estavam mais fazendo efeito, eu pensei, eu só vou conseguir ter paz tirando a minha própria vida. Então me veio primeira tentativa, me veio um pensamento de pular em uma laje alta, que era onde ficava a minha casa. Eu sempre vinha pensamentos, imagina você lá, no chão, estendida, morta. Os seus problemas vão acabar se você fizer isso. Eu corri para pular, só que meu marido me segurou. E eu não consegui tentar contra a minha vida. Nisso, ele falou com a minha mãe que eu tinha tentado me matar, e ela começou a me levar para a igreja. Continuei participando das reuniões de libertação e cura, mas eu só consegui resolver o meu problema, eu só consegui de fato ser liberta mesmo quando eu decidi entregar minha vida para Deus. Falei assim, Deus, eu não aceito mais isso, eu não aceito mais ter crise de ansiedade, eu não aceito mais ser triste, eu não aceito ter que tomar medicamento para ser feliz, isso não é normal.
O Senhor não me criou para isso. Então, eu decidi entregar a minha vida a Deus, comecei a buscar o Espírito Santo, entreguei 100%, na época eu estava desempregada, estava com o casamento começando a ficar mal por conta disso, e eu entreguei tudo para Deus. E nisso, Ele me curou, Ele cicatrizou a minha ferida. Eu não tomo mais medicamento, eu não preciso de medicamento para ter paz, eu durmo muito bem, eu sou muito feliz. E pensar que naquele momento que eu estava sentindo aquilo, eu pensava que não ia ter saída, que eu não ia melhorar, e hoje vendo o quanto eu sou feliz, eu mal tomo remédio para dor de cabeça. Então, Deus, Ele fez uma transformação muito grande, que hoje em dia eu olho para mim naquela época e penso, como que pode? Eu achava que não tinha saída. Deus, Ele mudou tudo, tudo, de dentro para fora. Com a roupa só do corpo, Deus, eu vim pra confessar. Só sobraram algumas lágrimas escondidas no olhar. Não dá mais pra viver de falsa aparência, se eu sou o espelho da própria falência, com a alma pedindo socorro no fundo do poço. Já não quero nem lembrar de como eu cheguei aqui. Desacreditado da vida, só pensando no meu fim. Mas ouvi que és especialista em impossível, mesmo que o quadro seja irreversível, que pra tudo, Senhor, tem jeito, é só eu acreditar. Eu fui abandonado pela vida, abandonado e sem saída, comendo as migalhas que outros dão, como um pequenino cão. Só que eu descobri que Deus me ama. Nesse altar eu percebi que eu sou alguém. Vou agir a minha fé, vou me lançar. Meu Deus, eu sei, vou conquistar. Já não quero nem lembrar de como eu cheguei aqui. Desacreditado da vida, só pensando no meu fim. Mas ouvi que és especialista em impossível, mesmo que o quadro seja irreversível, que pra tudo, Senhor, tem jeito, é só eu acreditar. Eu fui abandonado pela vida, abandonado e sem saída, comendo as migalhas que outros dão, como um pequenino cão. Só que eu descobri que Deus me ama.
Nesse altar eu percebi que eu sou alguém. Vou agir a minha fé, vou me lançar. Meu Deus, eu sei, vou conquistar. Eu fui abandonado pela vida,